Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à mobilidade urbana. No Correio Político, o Ministério Público Eleitoral retirou o pedido de impugnação da candidatura de Léo França a vereador em Petrópolis. Foram abertas as inscrições para o curso Assentamento Fluxo, com a artista e pesquisadora Ana Lira, no Centro Cultural Sesc Quitandinha. As aulas serão realizadas neste mês. Em contrapartida ao vereador Léo França, o Ministério Público Eleitoral pede impugnação da candidatura de Celso Jacobi a prefeito de Três Rios. O governador Cláudio Castro nomeou novos secretários de Polícia Civil e Defesa Civil. E sindicatos e o Ministério Público vão receber denúncias de assédio eleitoral no trabalho. O diálogo com o objetivo de apontar as soluções a fim de melhorar a mobilidade. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, TV Correio da Manhã e também no nosso site tvc16.com. Você também tem o nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã e, claro, o nosso e-mail e o WhatsApp para você entrar em contato, mandar a sua mensagem e o seu recado. Está aqui na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp 993231675. Nossa equipe está aqui aguardando a sua mensagem. Você também pode encaminhar vídeos, fotos de denúncias ou problemas que estejam acontecendo aí na localidade em que você reside. Inclusive temos o nosso quadro aqui, Você na TVC, em que ele é voltado justamente para isso, para trazer as demandas, os anseios da população. E é importante a gente ressaltar, né? Durante esse período eleitoral, é fundamental que a população mande esses recados, essas denúncias, até mesmo para poder cobrar os parlamentares, os vereadores, a prefeitura. Afinal, mesmo que estejamos em período de campanha eleitoral, os atuais que estão no cargo devem e deveriam continuar cumprindo com as obrigações, até porque o serviço não terminou. A gente começa a edição de hoje falando sobre capacitação, porque estão abertas as inscrições para o curso Assentamento Fluxo, com a artista e pesquisadora Ana Lira, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, aqui em Petrópolis. A atividade vai ser realizada nos dias 13, 14 e 15 de setembro, de 4 da tarde até as 6 horas da noite, e integra a programação da exposição dos Brasis Arte e Pensamento Negro, que está em cartaz na unidade desde maio. O curso é aberto ao público em geral, mas direcionado especialmente a quem está envolvido com artes, criação, curadoria, pesquisa e afins. Nos 3 encontros vão ser abordados estratégias criativas de ocupação de espaços externos e internos das cidades, e isso inclui, por exemplo, rotas, elementos materiais, ambiente sonoro, regras de uso do espaço, dinâmicas expográficas e as interrelações. Ana Lira, para quem não sabe, é artista visual e sonora, radioartista, fotógrafa, curadora, pesquisadora independente, escritora e editora. É graduada em comunicação social, especialista em jornalismo cultural com ênfase em teoria e crítica de cultura pela UFIP, ou seja, Universidade Federal de Pernambuco. E também se dedica a fortalecer práticas colaborativas de criação e as relações de poder que afetam a comunicação. Chegou o momento de falarmos sobre política aqui no Correio Petropolitano Debate. O Ministério Público Eleitoral acabou derrubando a denúncia feita contra o vereador Léo França, alegando que as provas apresentadas não eram suficientes para sustentar o pedido de impugnação da candidatura. Léo França é candidato a vereador de Petrópolis pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Inicialmente, o MPE havia aberto um procedimento para apurar a conduta de França após a exoneração do cargo de presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP,
em abril desse ano. A suspeita era de que França ainda estivesse atuando no cargo, mesmo após a exoneração. Uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral apresentou uma gravação feita durante uma visita de França na companhia da Secretaria de Obras, Virna Giacomo, à comunidade do Morém, em que foi feito um anúncio de realização de obras no local. Após a apuração inicial e depoimento das testemunhas, a defesa de Léo França, representada pelos advogados Matheus França Souza e Caroline Victoria Cerqueira dos Santos, alegou que a gravação havia sido adulterada. O MPE reconheceu que as provas apresentadas até então não eram suficientes para dar prosseguimento no pedido inicial. Embora a França acompanhe algumas agendas dos secretários, inclusive, como a coluna mostrou em abril, acompanhou uma agenda oficial do prefeito Rubens Bom Tempo, também à Casa Civil em Brasília. E o candidato alega que se descompatibilizou de fato e de direito do cargo que ocupava na Condep. No último dia 22 de agosto, Léo França foi à Câmara Municipal acompanhando o atual diretor administrativo da Condep, Adilson Souto da Paz, para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre os contratos da companhia. Paralelamente à defesa de Léo França, a advogada Caroline Victoria Cerqueira dos Santos é também assessora especial do prefeito Rubens Bom Tempo, desde o dia 18 de dezembro de 2021. O Correio Petropolitano Debate perguntou ao Léo França o motivo da escolha da advogada, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. Em nota ao Correio sobre o pedido do MPE, o parlamentar disse, abre aspas, as denúncias são improcedentes e o MP pediu o deferimento da minha candidatura. Foi uma manobra da oposição e nós provamos que não fizemos nada de errado. Continuamos na luta e junto com o povo petropolitano para continuarmos fazendo ainda mais por Petrópolis, fecha aspas, disse o candidato. E assim a gente termina o Correio Político dessa quarta-feira. Vamos falar sobre oportunidades, porque a Turp Transporte vai contar com mais uma edição do Balcão de Empregos no Terminal do Centro para os candidatos e as vagas de motorista, lanterneiro e mecânico estão disponíveis. A ação teve início, na verdade, nessa quarta-feira, logo pela manhã, a partir das 9 da manhã, foi até agora ao meio-dia e volta daqui a pouco, 13h, segue até as 5 horas da noite e vai se estender até a próxima sexta-feira, dia 6 de setembro. As equipes de recursos humanos vão estar na sala da empresa, que fica localizada ao lado do fraudário, para receber os currículos e esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos. Então, se você tem interesse aí, na oportunidade de emprego, você se adequa a uma dessas oportunidades que estão sendo oferecidas, não deixe de levar o seu currículo, então, no terminal do centro da cidade, aqui em Petrópolis, até a próxima sexta-feira, nesse intervalo de horário, entre 9 e meio-dia, ou então de 1 até as 5 horas da tarde. A gente muda de assunto agora porque a gente fala sobre obras, porque o governador Cláudio Castro destacou uma obra de mais de 2.000 novas moradias e incremento da economia no estado durante o pré-lançamento do Rio Construção Summit. Vamos, inclusive, acompanhar a fala do governador sobre essa medida que vai ser adotada. Você vai olhar para orçamento, empregabilidade, atividade econômica, você vê que a indústria é muito mais importante do que se coloca, do que o imaginário da população. Então, não tenho dúvida que esse setor é um setor importantíssimo, que nós, como poder público, temos que investir, mas também temos que garantir uma estabilidade. Aí a gente acompanhando a fala então do governador Cláudio Castro referente a essa inauguração, essa construção de obras. Uma informação importante para você que está nos acompanhando nesse momento, acabou de chegar aqui para a nossa equipe e a gente traz agora para você em relação ao trânsito em Petrópolis, viu? A Cidade Real informou que está o estacionamento irregular no ponto final da rua Manuel Torres, o que está dificultando ali a manobra da linha 107 no local. Então atenção aí você motorista e até mesmo responsável pelo veículo. E outra também, viu, impressionante interrupção aqui também de ônibus em Petrópolis, a linha que faz a Capitão Palladini está ali com o trajeto também interrompido por conta de um caminhão. E aí essa atualização a gente trazendo para você nesse momento, ela foi divulgada agora pelo CETRANSPETRO
e a gente vai atualizando ao longo aqui também do Correio Petropolitano Debate para você, caso haja ali, né, o restabelecimento, a operação normal das linhas ao longo da tarde desta quarta-feira. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido para você que está nos acompanhando. A gente volta daqui a pouco para trazer a previsão do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre essa onda de calor que a gente vem alertando e ela segue para os próximos dias. Altas temperaturas devem ser registradas nessa quinta-feira, então não saia daí, tem muito mais informação e, é claro, a nossa entrevista de hoje para abordar a mobilidade urbana de Petrópolis. A gente volta já já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos
e vai conversar com a gente para falar sobre a questão da onda de calor que continua aqui para a nossa região e parece que de fato ela vai impactar diretamente nas temperaturas para essa quinta-feira, não é isso mesmo, Érico? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Começamos mais uma previsão do tempo e, por enquanto, a notícia é que ainda continua quente, viu, gente? Mas esse calor todo não deve durar por muito tempo, não. Então, vamos aproveitar que já as temperaturas podem diminuir, viu? Bem, olhando aqui para o nosso telão, vocês conseguem perceber que em Nova Friburgo a tendência é de temperatura estável durante esta quinta-feira. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 30 graus. O dia amanhece com céu claro, sol e permanece assim até o período da tarde. À noite a previsão é de céu encoberto por nuvens, mas sem possibilidade de chuva, viu, gente? Agora em Teresópolis a previsão é parecida, mas as nuvens já aparecem no início da tarde. A temperatura ainda continua subindo, variando entre mínima de 13 e máxima de 33 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão também será de elevação na temperatura. Vocês podem acompanhar aqui no nosso telão que a máxima para amanhã pode chegar a 37 graus, enquanto a mínima fica em 14 graus. Já nesta quinta-feira, a temperatura em Paraíba do Sul se mantém estável, variando entre mínima de 17 e também máxima de 37 graus. O dia vai estar bastante bonito, com céu limpo e ensolarado, mas à noite as nuvens vão marcar presença. E para finalizar, Richard, em Três Rios, a temperatura também continua subindo, variando entre mínima de 19 e máxima de 36 graus. O dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e não chove no município. Já tem quem reclame, né, Richard, do calor, mas eu confesso que não estou nem um pouquinho com saudade do frio, né? Por mim, pode continuar assim por mais alguns dias. Verdade, Érico. Tem alguns que gostam, outros não, mas o fato é, gostando ou não, agora vai ter que se adaptar um pouquinho, até porque a primavera está chegando nesse mês. E a tendência agora, de fato, é a elevação nas temperaturas e, consequentemente, aquelas chuvas regionalizadas que preocupam toda a população, a gente sabe disso, mas como você comentou aí, é importante também ficar atento, afinal, 37 graus para Petrópolis nessa quinta-feira é muito quente e a gente tem uma distância muito grande entre a mínima e a máxima, é quase o triplo aí, se a gente for levar em consideração, arredondar as temperaturas para essa quinta-feira. Então a população tem que ficar atenta, beber bastante água e aproveitar esse período também para já se adaptar para essas altas temperaturas que chegam muito em breve. Sem dúvidas, né, Richard? Nesse período a temperatura costuma oscilar bastante, né? Até por causa dessa transição do inverno para a primavera. Então, sim, vai ficar frio, vai ficar quente até a temperatura ir normalizando. Então, a gente tem que redobrar os cuidados com a saúde nesse momento. Principalmente quem sofre com crises alérgicas, enfim, né? Vamos se cuidar, vamos se hidratar, é sol, é frio, é calor, enfim, gente, vamos tomar cuidado com a saúde, que é o mais importante nesse momento. Com certeza, Eric. Utilização também do protetor solar é fundamental, principalmente nesses dias de altas temperaturas. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, até amanhã. Até amanhã, Eric. Obrigado mais uma vez e assim a gente termina a previsão de hoje. O governador Cláudio Castro nomeou nesta terça-feira, em Diário Oficial, o delegado Felipe Cury como secretário da Polícia Civil e o coronel Tarcísio de Sales Júnior como secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A foto, inclusive, deles está aqui no telão para você. Cury assume no lugar de Marcos Amin e Tarcísio de Sales Júnior vai suceder o coronel Leandro Monteiro. As mudanças buscam aprimorar as políticas de segurança pública fluminense. Com mais de 20 anos na corporação, o novo comandante do Corpo de Bombeiros busca ampliar o atendimento aos cidadãos em todas as regiões do Rio de Janeiro.
O diretor-geral do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no caso, o Cury já foi diretor-geral, isso desde outubro de 2023. O delegado Felipe Cury também assumiu por 2 vezes a direção do Departamento Geral da Polícia Especializada. Foi responsável por investigações importantes, planejamento e coordenação de grandes operações policiais de combate a quadrilhas escandalizadas, atuando na prisão de mais de 5 mil criminosos. Entre os reconhecimentos, foi promovido por ato de bravura por planejar, coordenar em campo e executar a operação policial em 2021, que localizou o líder da maior milícia no Rio de Janeiro, um dos criminosos mais procurados do país, Wellington da Silva Braga, o Eco, também como é conhecido. Tarcísio de Salles Júnior atuava, então, como coordenador-geral da Secretaria de Estado de Saúde. Foi corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em 2019 e 2020 e comandante do antigo 25º Batalhão, o grupamento de bombeiro militar na Gávea, por 2 anos. Também atuou como secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Magé em 2021 e entre os cargos na gestão pública foi ainda presidente da Comissão Disciplinar Permanente da Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro de 2010 a 2015. Então, na esquerda a gente consegue ver o novo secretário de Polícia Civil, de Segurança Pública, e à direita, então, o novo secretário de Defesa Civil e também comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Alterações aí impressionante, levando em consideração, né, uma troca muito grande nas secretarias, na Secretaria principalmente de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Pelo menos o 3º secretário já nessa gestão do governador Cláudio Castro. Mudando de assunto, o Rio de Janeiro já conta com 51.032 novas empresas em 2024. A marca é a melhor da história nos 216 anos da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, nos primeiros 8 meses do ano, e representa um aumento de 4,3% em relação a 2023, quando foram computados 48.882 novos negócios registrados no Rio de Janeiro. De acordo com o governador Cláudio Castro, a melhoria contínua do ambiente de negócios e a implementação de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo tem aumentado a confiança dos investidores e impulsionado a abertura de novas empresas no estado. O recorde de abertura de empresas em 2024 foi alcançado depois que a Juscerja registrou 6.874 novos negócios em agosto. O número é o 2º melhor de todos os meses de agosto da história da Junta Comercial. Desse total, 6.312 registros são referentes a empresas constituídas. Também ocorreram 441 aberturas de filiais e 121 inscrições de transferência. A Juscerja funciona como um termômetro para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Quanto mais empresas são abertas, maior o crescimento da economia. Entre as principais atividades dos novos negócios em 2024 estão serviços de escritório com 1.789 empresas, consultórios médicos com 1.445, comércio de artigos de vestuário e acessórios, 1.340, restaurantes, 1.289, lanchonetes, 1.107. Os municípios que lideram o ranking de aberturas de empresas são o Rio de Janeiro, com 25.990 novos negócios, Niterói, com 3.457, Duque de Caxias, com 1.920, São Gonçalo, com 1.641 e Nova Iguaçu, com 1.442. Em São José do Vale do Rio Preto, a equipe da Zona Eleitoral da região disponibilizou uma relação das urnas e sessões do município nas eleições para esse ano, com o local e o número de eleitores de cada uma delas. Neste ano serão disponibilizados 13 locais de votação com 69 sessões. Na região, 17.532 eleitores estarão habilitados a participar do pleito do primeiro turno, previsto para o dia 6 de outubro. Em alguns municípios, pode ocorrer o segundo turno, que vai ser realizado no dia 27 de outubro. Falando ainda sobre oportunidades aqui no programa, o Rio de Janeiro começou a semana, na verdade, com mais de 4.200 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para os fluminenses. Há vagas em diversas funções e a maioria delas
está concentrada na região metropolitana. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza 925 vagas nas regiões Metropolitana, Médio, Paraíba e Serrana por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, enquanto as 3.307 chances para estágio e jovem aprendiz são fruto de uma parceria com a Fundação Moody's e o Centro de Integração Empresa-Escola. A maioria das vagas de emprego está localizada na região metropolitana, onde há oportunidades para pizzaiolo, bombeiro, esteticista, motorista de caminhão e mecânico de motor a diesel, com salários de 2 a 3 mínimos. Já as 170 vagas da região serrana estão concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea. Algumas, como as de ajudante de eletricista, auxiliar de cozinha, bombeiro eletricista, lavadeiro e servente de obras, não exigem escolaridade. Outras, como a de auxiliar de logística, cozinheiro de restaurante, recepcionista e recreador, requerem um ensino médio completo. Quem tem experiência como auxiliar de planejamento e sinaleiro pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro de Várzea. É importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas disponíveis, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, que está disponível no site trabalho.rj.gov.br. Já em parceria com o CIEE e com a Fundação Moody's, a Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 872 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa auxílio que pode chegar a R$2.000. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. O CIEE, por sua vez, colocou à disposição da população fluminense 2.435 oportunidades de estágio, 944 das quais para ensino superior e 1.491 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas no site ciee.org.br. Antes da gente realizar um intervalo, vamos a uma informação importante para você que está nos acompanhando. A Turp Transporte informou que nessa tarde de quarta-feira, devido a uma colisão entre um veículo particular e um poste na rua Ministro Salgado Filho, no Vale do Cuiabá, a linha 705, que atende a região, está com interferências na operação. E com isso, uma van que está realizando esse serviço. A colisão foi 9h30 da manhã, mas afetou o poste, por isso a concessionária está no local para fazer então o restabelecimento também da energia. E por isso há essa interrupção. Para você que está nos acompanhando, então, esse serviço está sendo realizado por uma van para fazer o acesso até a localidade. Mesmo assim, 1 quilômetro está deixando, por 1 quilômetro essa operação não está acontecendo devido então a essa colisão. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para a nossa entrevista de hoje. Nós vamos abordar a mobilidade urbana de Petrópolis, um estudo realizado pela UFRJ. Não saia daí, a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, e a gente vai dar início agora à nossa entrevista. Nós vamos conversar com o professor da COP UFRJ, Marcelino Vieira, e vamos abordar o estudo realizado sobre o transporte de Petrópolis e que obviamente envolve também a mobilidade urbana do município. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo e trazer detalhes, os pontos mais críticos sobre esse estudo que foi realizado. Professor, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade da gente contribuir com alguma coisa aqui da universidade. Perfeitamente. Professora, eu já vou começar então falando justamente sobre esse estudo, como que ele foi feito, quais foram aí os critérios utilizados para realizar esse levantamento. Tá. O estudo de mobilidade urbana, o estudo técnico, ele precisa dar um primeiro passo, que é um diagnóstico bem feito. Então, o estudo foi esse, o diagnóstico. Contudo, como eu sabia da questão da ansiedade, nós colocamos alguns direcionamentos, tá? Então, o estudo ele foi dividido numa área de transporte ativo, onde a gente verificou o potencial de uso da bicicleta em Petrópolis, tido deslocamento a pé. Então, tinha uma equipe avaliando só essa parte, tá? Onde no início a gente recebeu algumas informações que isso não daria certo em Petrópolis, mas nos surpreendeu com pesquisa que nós fizemos, foram mais de 4.500 entrevistas que fizemos em campos. Então, assim, tudo isso para apoiar toda essa decisão. Tinha outra equipe avaliando só o transporte público, tá? Então, onde essas entrevistas aí apoiaram tudo isso. Então, o estudo não foi só de entrevista, né? Teve todo um levantamento de campo, análise das linhas, tá? Onde nós verificamos aí que realmente, no geral, a qualidade, né? A satisfação do usuário estava muito ruim com o transporte público. Então, um grande desafio ali para a coisa, tá?
E tinha uma outra equipe de engenharia de tráfego, que era um trabalho que dava muito mais trabalho, onde se concentrou ali no eixo do Açaí até lá o último ali, depois do trevo ali de Bom Sucesso, né? Então, assim, teve todo um detalhamento de contagem, com levantamento de drone, tá? Então, assim, aí todo o estudo ele foi dividido nessas 3 áreas, tá? Então, que era para verificar ali onde os possíveis locais com maior problema, então tudo isso saiu dali, tá? Então, a primeira resposta do estudo de transporte ativo, então mostra que a gente precisa dar um valor a isso, nós colocamos o direcionamento lá. Não é todo mundo que vai andar de bicicleta e usar o transporte ativo, mas ele faz parte do deslocamento de muitos dos usuários, tá? E aí, na mobilidade urbana, no geral, como até você começou ali, nós, nessas 4.500 entrevistas, nós pegamos o perfil de quem usa o transporte público, tá? Uhum. Então, quem está usando o transporte público hoje na cidade de Petrópolis é o pessoal ali de baixa renda ali, né? Sem nenhuma forma pejorativa nesse nome de baixa renda, né? Até me desculpem se estiver dando dupla interpretação, mas não é isso. Mas isso mostra um problema sério de planejamento. Por que isso? Vai ter muita gente usando o transporte individual. Então, a gente tem um desafio muito grande na cidade de Petrópolis, até nessa nova licitação dos ônibus, que deveria considerar tudo isso, tá? Que a gente tem um nível de insatisfação muito grande dos usuários, tá? Mas estamos no momento de renovação e de incluir tudo isso nesse planejamento para que a gente consiga trazer outros usuários e aí sim conseguir esvaziar um pouco mais as vias, até porque Petrópolis não tem como sair duplicando todas as vias. Então, tem que ter um planejamento muito mais inteligente dessa mobilidade urbana integrada. Mas, resumindo tudo isso, tem solução sim, a gente pode melhorar aí a mobilidade da cidade de Petrópolis, mas precisa de uma análise um pouco mais técnica, pontual, como nós fizemos ali e colocamos nesse estudo. Como eu sabia até, nós sabíamos que o problema não era simples, até no título do trabalho nós colocamos, primeira parte, tem que continuar alguns levantamentos, alguns direcionamentos para que a gente consiga ter um sucesso grande aí na cidade, tá? Mas, de tudo que a gente viu ali, a cidade de Petrópolis tem um valor histórico muito grande, tá? E tem como a gente ter soluções inteligentes para a cidade. Mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque a cidade mostrou aí, do que a gente viu, um uso de transporte individual, carro, né, muito grande. Então, assim, não é tão fácil mudar essa divisão modal, tá? Então, é um desafio, mas que a gente tem que encarar ele e verificar como é que se resolve isso. Foram esses direcionamentos que a gente colocou no estudo. Perfeitamente, professor. Para você que está em casa nos acompanhando ter uma ideia, os dados, inclusive do próprio Detran RJ e do IBGE, apontam aí hoje, Petrópolis tem em média um carro para cada 2 petropolitanos, ou seja, um índice muito alto. E, professor, a minha próxima pergunta vai ser voltada justamente nisso, e aí eu queria ter a sua análise a respeito sobre esse caso. Petrópolis é uma cidade que tem um crescimento aí grande, principalmente de empreendimentos, até residenciais, inclusive, mas é uma cidade histórica, né, que tem patrimônios, que tem locais que são tombados, inclusive parte das vias também da cidade. Isso também pode ser um desafio ou que seja um dificultador para justamente essas intervenções específicas que apontam aí a necessidade até mesmo que foi apresentado pelo estudo de, por exemplo, corredores exclusivos para os ônibus? Sim, o fato da cidade histórica é um desafio muito legal ali para a pessoa que é técnica como nós aqui, né? Então, assim, tem soluções, só que assim, o que não dá para fazer aí são soluções aí, colocando entre aspas, de achismo, tá? Então, ali,
vocês têm aí um plano de mobilidade urbana que a gente verificou que ele não foi feito com um levantamento técnico adequado. E levantamento técnico, eu digo, são esses levantamentos de dados que nós entregamos ali, tá? Então, assim, esse diagnóstico que nós colocamos aí na mão aí da prefeitura é um grande primeiro passo. São poucas cidades que têm, talvez, esse diagnóstico que nós entregamos, tá? Então, assim, esse é apenas um primeiro passo que foi dado ali. Precisa dar continuidade agora, tá? E ali, para que vencer isso dali. Então, essas questões aí de patrimônio histórico é um desafio até bem interessante para que a gente coloque no planejamento de transporte e busque soluções adequadas, tá? Os corredores de ônibus, nós colocamos, avaliamos, fizemos ali visita de campo, tá? O que vai ter que se tomar cuidado aí nos corredores é que a gente tem um uso múltiplo, e não é a característica só de Petrópolis, né? Tem a questão de transporte de carga também. Isso acontece aqui também na Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio. Então, assim, o planejamento ele vai ter que ser integrado, ver outros usos ali, tá? Então, tem que fazer um uso. Esses corredores, nós colocamos, eles vão melhorar a fluidez do tráfego ali, tá? Ao mesmo tempo, tem que se pensar também na questão de carga dos estacionamentos desses locais, porque a gente tem um uso múltiplo ali da via e é normal aí na cidade. Então, isso tem que ser considerado nesse planejamento agora, para que a gente tenha soluções adequadas para a cidade. Mas, assim, olhando para o lado técnico, nós temos um desafio até muito bonito e interessante para uma cidade como Petrópolis. Professor, inclusive também é citado nesse estudo a criação de novos terminais rodoviários na cidade. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso e qual seria ali o benefício, nesse caso, tendo essas novas construções, e de que maneira que isso também impactaria aqui o serviço que é oferecido hoje, assim como também o trânsito. Então, com os novos terminais, a gente tem que replanejar as linhas. As linhas têm que ser replanejadas para esses novos terminais. O que acontece nos novos terminais foi a prefeitura lá, em várias reuniões, teve uma participação muito boa dos técnicos da prefeitura no estudo que nós fizemos. Não foi um estudo isolado, houve uma participação ali muito intensa ali da prefeitura, da CPTrans, tá? Então, assim, esses terminais aí, então, foi bem discutido com eles, tá? E o benefício do terminal, essa questão de terminar uma característica do transporte público aí da cidade de Petrópolis, é uma questão interessante no uso, tá? E a construção desses novos terminais, ele viabilizou muito o uso do transporte ativo, que é o deslocamento a pé, para mais pessoas chegarem a terminais e daí se deslocarem ali com linhas mais com fluxo, com a frequência menor, tá? E ali foi onde nós vimos o grande potencial de fazer integração com bicicleta e o transporte a pé. Então, todos esses indicadores nós colocamos lá, tá? Só que, assim, como eu falei, não é só construir o terminal. As linhas vão ter que ser modificadas para atender da melhor forma. Isso, como eu falei na pergunta anterior, a gente está no momento até ideal, porque teria uma nova licitação. Só que não dá para fazer a nova licitação pensando nas linhas do jeito que está. Construindo os terminais, as linhas vão ter que ser modificadas, as linhas vão ter que ser excluídas, né? E para atender melhor ali a população como um todo. Tá? Um grande benefício desses terminais, então, seria isso, tentar diminuir um pouco ali a quantidade de linhas, ali, sem deixar de atender a população, e valorizar mais esse acesso do transporte ativo, essa combinação do transporte ativo, que é a bicicleta e o transporte a pé, né, que a gente chama de transporte ativo, para auxiliar ali. E isso daí, naquela questão anterior, a gente pode estar atraindo outros usuários para o transporte público, tirando pessoas do transporte individual, tá?
tá? E aí melhorando o fluxo das vias. Então, assim, é uma solução meio que em cadeia, né? Uma ação vai gerando outras consequências. Esses terminais, eles ficariam localizados em quais regiões, professor? E, ademais, esses terminais, seria mais de um? Seriam mantidos os que hoje já existem na cidade? Seriam mantidos esses novos terminais, são 5 novos terminais que, de cabeça, eu peço desculpa, eu não lembro dos locais de todos eles certinhos aqui. Eu posso até mandar depois, eu não queria chutar que teve alguns que a gente avaliou que não deu certo, então eu sei que tem ali outro do Alto da Serra, era um grande ali, de grande importância, tá? Na área do Bingen ali, que também tem isso daí, então as áreas mais estratégicas ali são esses 2 ali, mas tem outros pontos específicos ali que melhoraria um pouco esses deslocamentos, né? Sem problema. Inclusive, só pegando já gancho aqui no que o professor comentou, para você que está em casa nos acompanhando, esses terminais estariam, por exemplo, aí, entre eles, como foi citado, um logo ali no acesso à Vila Militar, para quem é da região do Bingen conhece, ali muito próximo ao Hospital Santa Teresa. O que seria no Alto da Serra, por exemplo, que foi citado, seria muito próximo também ao Pronto-Socorro Leônidas Sampaio, onde inclusive foi a escola que foi atingida durante as tragédias de 2022. Você tem também um outro na região do Retiro, mais especificamente próximo à 105ª Delegacia de Polícia. São pontos ali que teriam, pelo menos 3 pontos que já teriam esses terminais. Outros estudos também foram apresentados e que mostram também, professor, a relação da má qualidade viária. Quando a gente fala má qualidade viária, da própria infraestrutura, as vias são muito ruins. De que forma que isso também pode impactar, por exemplo, para a mobilidade, para o serviço de transporte público como um todo? Nós fizemos várias visitas ali, verificando os itinerários dos ônibus, né? Então, de toda uma ocupação urbana, sem de fato se preocupar correto aí com essa questão aí da largura de faixa, né? Então, teve pontos que nós visitamos aí dos itinerários de ônibus, que vou te falar que o ônibus não deveria nem ir lá por conta de segurança. Então, o ônibus mal conseguia entrar ali nos limites do meio-fio, de um lado para o outro, tá? Então, assim, isso foi uma ocupação que já ocorreu, tá? Então, é um processo ali muito grande agora para corrigir isso, já que, por exemplo, o fluxo que tem na União Indústria, por exemplo, era bom que se deslocasse das vias paralelas que tem ali, tá? Mas, de fato, a gente precisaria estar fazendo todo esse planejamento dessas outras vias que a gente precisa estar utilizando agora, e vai estar utilizando com maior fluxo, e aí é interessante que façam contagem, verifique que tipo de veículo está passando. Uma questão é passar veículo de passeio, outra coisa é passar caminhões ali, ônibus maiores, tá? Então, assim, de fato, agora a gente precisa ter um retrato aí maior disso daí e ir resolvendo por parte que esse virou um problema muito grande, tá? Como eu te falei no início ali, tem locais ali que a gente verificou que o ônibus, na verdade, não deveria estar entrando. É legal o ônibus entrar, mas nós ficamos muito preocupados com a questão de segurança. O ônibus ele tem um ponto cego muito grande, tá? Nesses locais mais afastados, tem criança na rua, então, assim, precisa tomar um cuidado com a questão de segurança muito grande por causa dessas vias com problema na cidade de Manaus. Estou até falando disso das vias mais afastadas do centro, né? Tá? E é claro que as outras aí, com fluxo maior do centro ali, a gente teria que verificar ali que forma vai estar dando esses direcionamentos, essa questão dessas soluções combinadas que a gente comentou no estudo, ela pode ir resolvendo por parte ali, tá? Mas o planejamento da mobilidade urbana ele vai ter que ser contínuo. Então, é interessante que fizesse essas implementações e a gente vai ter novos desafios pela frente, tá? Mas, assim, a grande questão é que, assim, tem solução, tem como resolver, tá?
E Petrópolis é uma cidade muito bonita ali, com desafios técnicos muito interessantes para a gente da engenharia de transporte. Professor, o estudo também apontou aí questões relacionadas ao indicador geral de avaliação de uma forma como um todo do trânsito, né, que é o Índice de Desempenho Operacional, o que inclusive não foi feito pela CPTrans. E quando a gente pega também o último plano de mobilidade urbana de Petrópolis é referente a 2019. Esses dados, esses levantamentos, atualizações são importantes para melhorar justamente o tráfego dentro da cidade. E pergunto ainda também sobre esse tema atrelado a essa primeira questão que eu fiz agora nesse momento, é o seguinte: se porventura essas sugestões que não foram adotadas, há uma previsão de piora na mobilidade, até mesmo na prestação do serviço aqui em Petrópolis de transporte? Sim, sim. Se a gente não buscar soluções aí para os problemas que nós levantamos, a tendência, de fato, é piorar, tá? Então, ali a legislação, quando se criou o plano de mobilidade urbana, a necessidade de plano de mobilidade urbana, tem a previsão também dele ser revisto a cada 5 anos, tá? Por que isso? A cidade modifica muito depois de 5 anos. E depois de uma pancada que nós tomamos, de uma pandemia, o mundo modificou muito depois desse período. Então, assim, o correto, na verdade, talvez fosse refazer todo esse plano de mobilidade que vocês têm aí para a realidade que a gente tem hoje, tá? E, assim, nós estamos num momento de pós-pandemia que tudo modificou. E no caso de vocês aí, do levantamento que nós vimos, teve muita gente que foi morar aí na região serrana. Uhum. Né? Então, vocês tiveram mais pessoas morando aí. E aí o problema que nós verificamos nisso daí, pode ser maravilhoso para a cidade, ter mais gente, mas parece que foi gente com maior poder aquisitivo. Só que o maior poder aquisitivo é a pessoa que vai usar o transporte individual. Então, para a mobilidade urbana, isso vai ser uma coisa ruim. Então, a gente precisa rever todas aquelas coisas que estão lá nesse plano de mobilidade antigo. Ele deveria ser tudo refeito e é uma previsão, mesmo se não tivesse acontecido a pandemia. Tá? Então, assim, e tudo isso que nós fizemos ali, eu coloquei ali o nome correto como diagnóstico, seria um grande primeiro passo ali para um plano de mobilidade urbana correto para a cidade. Para a gente poder finalizar, inclusive, professor, alguma outra informação talvez importante, gostaria de salientar, que talvez não tenhamos abordado? Obviamente, já deixo aqui adiantado que o espaço está aberto para a gente debater esse tema novamente, afinal, tem muita coisa a ser discutida. Tudo bem, agradeço aí, aqui a gente na universidade fica muito feliz quando pode aqui estar contribuindo de alguma forma com as cidades vizinhas a nós aqui, né? Nós fazemos pesquisas aqui de mestrado, doutorado, o objetivo é publicação, inovações internacionais, e quando a gente consegue fazer alguma aplicação aqui para o nosso país, para a nossa cidade aqui, a gente fica muito feliz aí de poder estar contribuindo de alguma forma ali. Então, eu agradeço aqui, a gente aqui da Universidade, do Programa de Engenharia de Transporte da COTA, agradece aí a oportunidade. Obrigado, professor, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Ou seja, acabamos de ter uma entrevista aqui para falar justamente sobre a mobilidade e o transporte da cidade, que mostra a necessidade de investimentos, de novos estudos e, claro, de ações. Não adianta apenas o estudo ser realizado, mas essas medidas precisam ser adotadas para garantir a melhoria. O diagnóstico, como a gente viu, ele é de grandes desafios e de piora caso as sugestões apresentadas não sejam realizadas. Então é importante, já que estamos, por exemplo, nesse período eleitoral, aproveite também, não deixe de pesquisar os planos de governo dos candidatos atuais, verifique as propostas que estão sendo realizadas. E claro, o Correio Petropolitano Debate vai continuar trazendo aqui personagens, estudos, professores, todos aqueles que estão envolvidos também com esse tema, mobilidade urbana, afinal afeta você que está em casa, a mim que está aqui também levando esse tema até você,
e a todos que utilizam aí o transporte público e também as vias da cidade. Assim a gente termina essa edição do Correio Petropolitano em Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, ao meio-dia, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.